Olá, queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Henrique Regis e fui convidado aí pelo meu amigo pastor Marcos Ximenes, a irmã Yara Ximenes, também meu amigo pastor Robson, irmã Jordana, a quem eu agradeço, e toda a nossa bonita igreja do Parque dos Camargos 1 para participar desse evento abençoado que é o Setembro Amarelo. Eu não estou podendo estar aí presencialmente por conta de um problema de saúde da minha filha, nós estamos afastados, mas em outra oportunidade Deus vai nos dar a possibilidade de estarmos aí com os irmãos. Bom, nós começamos sempre falando a partir da palavra de Deus. E o texto que tem me tocado ao coração é o Salmo 146, dos versos 5 até o 10, tá bom? Se você puder ler depois, Salmo 146, versos 5 ao 10. O nosso assunto hoje é suicídio, ou a prevenção ao suicídio. E a primeira coisa que vale a pena fazer é conceituar suicídio. O que é suicídio? Bom, segundo a estrutura linguística, a estrutura da palavra, suicídio é composto de duas palavras. Sui, que quer dizer em si mesmo, e caedes, que quer dizer o ato de matar. Então, suicídio, no sentido da palavra, quer dizer o ato de matar a si mesmo, tá? Segundo o dicionário da língua portuguesa, o suicídio é o ato ou efeito de suicidar-se, é o ato de tirar a própria vida. Tá? Segundo a psicologia, o suicídio é uma forma de fuga das dores mais profundas por meio da morte. Logo, é o ato de aliviar-se das dores mais profundas por meio da morte. Segundo o Código Penal brasileiro, no artigo 122, suicídio em si não é crime, apesar de alguns juristas dizerem que o suicídio é um ilícito, mas não é crime. O suicídio ele é citado no Código no Código Penal, não é o suicídio em si, mas incitar, induzir ou fornecer meios para que alguém se suicide, tá bom? Então, incitar, induzir ou fornecer meios, aí seria o crime. Quando você ajuda alguém a suicidar-se ou motiva essa pessoa a suicidar-se ou induz, aí você está praticando um crime. Segundo a teologia histórica, o suicídio é pecado. Por quê? Porque quem detém o direito sobre a vida não é o sujeito e nem a sociedade, mas Deus. Logo, suicidar-se é praticar um pecado capital. Isso é o que ensina a teologia histórica. Atualmente, a teologia mais contemporânea ou alguns irmãos mais liberais entendem que suicidar-se, dependendo do contexto, como diz a psicologia, seria uma fuga de um problema, de uma aflição. Então, por causa disso, não poderíamos dizer que a pessoa foi para o inferno porque suicidou-se. No sentido histórico, mais ortodoxo, o suicídio está sempre atrelado a um pecado capital, que é o pecado de tirar a própria vida, e por sua vez, a pessoa que pratica tal coisa está perdida eternamente. No sentido mais contemporâneo, o suicídio já não tem esse viés, esse peso, né? Tão expressivo assim. Ainda dentro da conceituação, eu trouxe aqui o Émile Durkheim, que ele diz o seguinte: chama-se de suicídio todo caso de morte que resulta direto ou indiretamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima. Então, para o Émile Durkheim, o suicídio é um ato, né, que pode ser positivo ou negativo, realizada pela própria vítima contra si mesma. Isso é o suicídio. E o Émile Durkheim, ele traz três tipos de suicídios. Ele traz o suicídio egoísta, que é quando a pessoa não se cabe nos ambientes, e aí por conta dela sentir-se não cabível, não adequada, pratica o suicídio. O Émile Durkheim cita o suicídio altruísta, que é aquele que a pessoa não tira a própria vida porque ela
não se cabe, mas ela tira a própria vida porque ela ama tanto a sociedade que ela vai dar um bem para a sociedade e em nome desse bem ela acaba praticando suicídio altruísta. E tem, o Émile Durkheim ainda cita o suicídio anômico, que é anomia, a palavra anomia quer dizer desorganização. O suicídio anômico, ele é aquele que é praticado quando as coisas não vão bem, quando a pessoa está em crise, e essa crise transforma a realidade da pessoa, ela pratica o suicídio. Algumas informações importantes aqui, que acho que são relevantes, né? Desde 1774, o mundo vem criando uma certa dificuldade em falar do suicídio. Por quê? Porque Goethe lançou um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther, e nesse livro, o Werther, que é um jovem, ele decepciona no amor e acaba suicidando-se por causa dessa frustração amorosa. Decorrente disso, o livro foi lançado, muitos jovens na Europa se suicidaram. Aí, a partir desse ano, 1774, começou a ter uma certa censura em relação ao assunto do suicídio. No entanto, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela nunca proibiu falar sobre o suicídio, né? O que ela faz é anualmente emitir orientações e pareceres para organizar a comunicação sobre o suicídio de uma forma que essa comunicação seja mais adequada, ok? Em 1994 surgiu nos Estados Unidos o Setembro Amarelo. O jovem Mike, com 17 anos, depois de ter ganho um Mustang amarelo do seu pai, se suicidou. E os pais, os familiares e amigos, ninguém tinha percebido os sinais que o Mike tinha dado de que iria se suicidar. Daí, então, criou-se a ideia do Setembro Amarelo, que é o mês da conscientização a respeito do suicídio. Em 2000, a OMS lançou um programa mundial de prevenção ao suicídio chamado SUPRE, sigla em inglês, que significa Programa de Prevenção ao Suicídio. Em 2003, a OMS definiu o dia 10 de setembro como sendo o dia 10 de setembro como sendo o dia da conscientização do suicídio e o mês de setembro, sendo Setembro Amarelo, o mês da prevenção. Em 2015, o Brasil, através do Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Centro de Valorização da Vida, esses órgãos instituíram no Brasil 10 de setembro como dia da prevenção ao suicídio, o mês de setembro como mês amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Por que eles chegaram à conclusão de que nós precisamos ter um mês no ano para falar sobre esse tema? Porque o suicídio, ele é uma das 10 maiores causas de morte no mundo. O suicídio é uma das 3 maiores causas de mortes entre os jovens de 15 a 35 anos. O suicídio, ele está presente no mundo todo e diariamente 3.000 pessoas tiram a vida. Isso é dado de 2013 da OMS. Uma pessoa suicida-se a cada 40 segundos, né? Para cada pessoa que se suicida, que consegue tirar a própria vida, 20 tentam o suicídio. Então vejam como isso é alarmante e precisa realmente chamar a nossa atenção. A Organização Mundial da Saúde diz que a estimativa é que no ano de 2020 vão se suicidar até 31 de dezembro 1.500.000 pessoas, né? Muito tristes alguns outros dados que eu quero citar aqui para vocês e termina a minha fala. 90% dos que tiram a vida têm algum problema psicológico, né? Ou psiquiátrico, na verdade. 40% até 60% geralmente procuram antes do suicídio um profissional da saúde, né? As regiões do Brasil onde mais se suicidam são o Norte e Nordeste, que de 2002 até 2012, o aumento nessas regiões foram 77% aumentaram os casos de suicídio no Norte e 52% no Nordeste, né? Isso são dados do Mapa da Violência de 2014, os jovens no Brasil. No Sudeste, o crescimento foi normal nesse período, exceto para o estado de Minas, que nessa década de 2002 a 2012, no estado de Minas, o número de suicídio
cresceu 58%. Nos 27 estados do Brasil, apenas 4 estados, os índices não cresceram nesse período. Quais foram os estados? Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e Amapá. Nesses estados, no Sudeste, os números não cresceram. Nos demais, todos eles cresceram. Os métodos de suicídios mais utilizados são enforcamento, envenenamento, arma de fogo. E esses 3 estão no topo da pirâmide de métodos utilizados. Mais mulheres tentam suicídio, mas mais homens conseguem se suicidar. Dos 100% que se suicidam, 84% são homens e 16% são mulheres. Na Grécia Antiga, o suicídio ele era punível, e o sujeito que quisesse tirar a própria vida, ele deveria pedir para a sociedade. A sociedade era a dona da vida dele. Se ele quisesse tirar a vida, ele tinha que, então, pedir à sociedade. Na Idade Média, sobretudo na Europa cristã, acabaram com o suicídio legal e ilegal também, e a vida passou a ser considerada uma propriedade não do homem, nem da sociedade, mas de Deus. Aí lá na Idade Média, o conceito teológico de que o suicídio é pecado foi trabalhado, foi aguçado. Assim, a partir da Idade Média, alguém que cometesse suicídio estaria contrariando o Criador, logo estaria praticando pecado. No Brasil, atualmente, o artigo 122 do Código Penal traz que é crime não suicídio, mas induzir, instigar ou prestar auxílio. Isso gera até prisão de 2 até 6 anos. A conduta do suicídio no Brasil, ela não é crime, apesar de alguns juristas dizerem que ela é um ato ilegal, né? Porque a vítima do suicídio, ela recebe a pior punição. Daí você não poderia pená-la mais ainda, né? Na Bíblia, nós temos uma história de pessoas que se suicidaram. Por exemplo, nós temos o Caim, que ele fala para Deus assim, que ele vai se lançar diante da primeira besta fera que ele encontrasse para tentar tirar a própria vida, né? Claro que Deus coloca um sinal nele para que ele não consiga fazer isso. O Sansão, ele derrubou o templo de Dagon e matou vários filisteus, e com isso o Sansão ele pratica ali um suicídio altruísta, por assim dizer. É um ato heróico, mas que no fundo revela a consciência dele de que ele iria perder a própria vida. O Saul, ele depois de perder a guerra, debruçou sobre a sua própria espada, tentando tirar a sua vida. E o Judas Iscariotes, ele se enforcou. O Salmo 146, ele fala que ele apresenta uma das soluções para o problema do suicídio, né? Porque ele fala o seguinte, que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O Senhor que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor que solta os encarcerados, o Senhor que abre os olhos aos cegos, o Senhor que levanta os abatidos, o Senhor que ama os justos, o Senhor que guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai o seu Deus. Aqui está dizendo que é o Senhor que faz justiça aos oprimidos, que dá pão ao faminto, que solta os encarcerados, que dá visão aos cegos, que levanta os abatidos e que ama os justos, que guarda os estrangeiros, que sustenta os órfãos e as viúvas e que faz justiça. Então, nós precisamos entender que o suicídio ele é um problema nacional no mundo todo, mas que há solução para ele. Qual é a solução? Primeiro é Deus. Em segundo lugar, família e amigos. A família e os amigos, eles mostram-se remédios contra o suicídio. Além disso, os profissionais da saúde, os psiquiatras, os psicólogos e outras áreas da saúde que integradas poderão ajudar no combate e na prevenção ao suicídio. Eu espero ter contribuído com vocês. Minha oração é para que nesse mês, sobretudo dentro das nossas igrejas, né, do Brasil todo em geral, dentro do nosso país, o Senhor levante a sua mão e seja um refúgio para esses que estão tão aflitos e tão amargurados que desejam tirar a própria vida. Que a graça e a misericórdia de Deus se estendam sobre nós.
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.